Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os meus queridos irmãos, para esta igreja maravilhosa, povo de Deus, inteligente, que ama o Senhor e que ama a sua palavra. Hoje seria na nossa igreja, no templo, culto de ensino, né? Culto de ensino. E venho trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra de ensinamento para mim, primeiramente, e para meus queridos irmãos. Quero dizer que estou orando juntamente com a minha família e creio que os irmãos todos estão orando em um só pensamento, buscando a Deus, se preparando e pedindo a Deus que estenda suas mãos e tenha misericórdia da nossa nação, que tenha misericórdia de famílias que já perderam até seu ente querido, os seus membros da família, né? E vamos orar para Deus consolar e que Ele proteja a nossa casa, a nossa família e que Ele continue nos abençoando. Meus irmãos, apesar de tudo, Deus está conosco. Ele nunca vai nos abandonar, porque fazemos parte da sua igreja e a igreja de Jesus ninguém pode destruir. Ninguém consegue, não existe poderes nem no mundo físico, nem no mundo espiritual que possa destruir o trono de Deus. Do mesmo jeito é a igreja. Do jeito que o trono de Deus é indestrutível, a igreja também ninguém consegue destruir, porque a igreja, Deus habita na igreja. A Trindade habita na igreja. Amém, meus amados? Convido os irmãos para lermos no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1, 2 e 3, ok? Abra sua Bíblia e vamos compartilhar essa mensagem da parte de Deus. Eu não tenho nada para dar para os irmãos, pelo contrário, eu recebo de Deus, eu me alimento da palavra de Deus. Tudo que eu ensino, tudo que eu falo, primeiramente é para mim, para a minha vida espiritual, para o meu alimento espiritual, para a minha conduta como um servo de Deus. E creio que a igreja ama a palavra de Deus, porque nós servimos ao Deus vivo e poderoso. Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, ok? Diz assim, versículo 1: E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Agora o versículo de número 3: Não terás outros deuses diante de mim. Eis aqui o versículo 3, ele é o primeiro mandamento. É importante a gente observar isso aqui, porque Deus, ele na sua grandeza, na sua essência, que é o amor, ele é maravilhoso. Nós sabemos muito bem da história do povo de Israel, que entraram no Egito voluntariamente, não foi levado como escravo, como o cativeiro babilônico, bem diferente. Eles entraram por livre e espontânea vontade, através de José, que estava no Egito, que Deus usou José para ser o salvador do mundo ali naquele momento, da grande fome. E o faraó recebeu bem eles, deram lugares bons para eles trabalharem, criarem, e passou o tempo e o faraó morreu, como os irmãos já conhecem, e o povo e o outro faraó começou a maltratar o povo, e viver escravizado, e a nação começou a crescer, e começaram a ter inveja, e começaram a perseguir o povo. Até então Deus estava só no lugar de Deus, só vendo, no lugar de Deus, esperando fazer o seu papel. E quando que Deus entra em ação? Quando Ele escuta
o clamor. O povo, através do sofrimento que estava passando naquele momento, resolveram clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus foi ao encontro do seu povo, livrou das mãos de Faraó, libertou da escravidão, resgatou o seu povo, trouxe salvação para o seu povo da morte. Em troca, Deus não pediu nada para fazer isso. Deus fez tudo isso, salvou aquele povo com a sua mão poderosa, mão forte, um Deus grande, poderoso, fiel aos seus princípios e suas alianças com o homem. Mas Ele usou a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e não pediu nada em troco. Tirou, salvou, resgatou o povo. Quando o povo já realmente está caminhando e chegando em um determinado lugar por nome de o Monte Sinai, é ali onde Deus começa a trabalhar com o povo. E o povo aqui, a Bíblia fala que o povo ouviu Deus dando esse testamento, esse mandamento a Moisés. Ouviu trovão, relâmpagos, mas o povo se amedrontou. O povo amedrontado pediu para que Moisés falasse com ele, e não Deus. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Irmãos, é maravilhoso lermos e estudarmos os 10 mandamentos, toda a Bíblia, porque sabemos que Deus falou com o povo, porque Moisés ouviu, o povo ouviu. E outra coisa, esses mandamentos que estamos falando aqui, não é simplesmente do Sinai. A Bíblia diz que Deus falava, ele veio do céu. Do céu. Não me lembro bem o versículo, mas deve ser o 22 aqui. O versículo 22, deixa eu ver se é. O versículo de número 22, isso mesmo. E disse o Senhor a Moisés, olha, Êxodo 20 e 22, olha que coisa. E disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que falei a voz do céu. Os mandamentos veio do céu. Essa palavra veio do céu. Essa palavra não veio da terra, ela veio do céu, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos fazermos uma oração a esse Deus maravilhoso? Querido Pai, é com muita alegria, Senhor, que estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, Teus ensinamentos. Senhor, como acabamos de falar, veio do céu, é a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, fala aos corações de cada crente que está ouvindo esta mensagem. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Como eu estava comentando, Deus foi lá, salvou o povo, resgatou o povo, tirou o povo do sofrimento, colocou, estavam ali no Monte Sinai, e ali Deus chegou para o povo e disse, olha o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus. Deus está falando com o povo, e está falando comigo e com você. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. E agora o que ele pede? Eu sou o Senhor teu Deus, eu fiz isso por você. E o que ele pede agora? O que ele ordena? O versículo 3, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma prova de que a lei não salva. A lei não salva. Porque Deus salvou o povo primeiro. Com a graça, bondade, misericórdia, amor grande
que não sabemos calcular. Depois de salvo, Deus falou para eles o seguinte: o que Deus falou para ele? Não terás outros deuses diante de mim. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 e 7, você vai encontrar a mesma referência, a mesma palavra, o mesmo mandamento. Esse mandamento, Deus está dizendo que isso é um testemunho, Deus está dizendo aqui, um testemunho da singularidade e exclusividade de Deus. Deus não, ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que ele exige de mim a minha adoração completa. A minha adoração tem que ser somente para ele. A igreja tem que adorar unicamente, especificamente ao Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, que nos comprou, nos salvou, nos colocou, firmou nossos pés sobre uma rocha, colocou na nossa boca um novo cântico e chegou para nós e disse: eu sou o Senhor teu Deus. E hoje nós temos a mente de Cristo. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus quer exercer o seu senhorio na nossa vida. Se ele é o meu Senhor, então ele que manda em mim, ele que me comprou, ele é meu dono, então só tenho que adorá-lo a ele, só a ele. A minha adoração é ao Senhor dos exércitos. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós sabemos que tem inúmeras referências a respeito de idolatria. E Deus, sabendo dessas coisas, já preveniu o seu povo. O seu povo. Se a gente observar no livro do Êxodo, continuando no Êxodo, capítulo 22 e versículo 20, ele revela que sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor leva à destruição. Verifica, não vou ler aqui não, para te ganharmos tempo. Leva à destruição. Novamente é enfatizada a exclusividade de Deus. Deus é único. Ele não aceita que eu adore a outros deuses, que eu adore outra coisa e adore ao Senhor. Ou eu adoro a Deus, ou não adoro a Deus. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. No Antigo Testamento está repleto de coisas, de idolatria e com o seu povo. Deus não está pedindo aqui às nações do mundo, não, ele está pedindo ao seu povo, que ele não quer que eles adorem outros deuses além dele. Além dele. É isso que ele está pedindo ao seu povo, é isso que ele quer de nós. É isso que ele quer de nós. Meus queridos, se a gente observar também aqui no Êxodo capítulo 23, versículo 13, ele nos conscientiza de que não devemos nos lembrar, olha que coisa, ele nos conscientiza de que não devemos nos lembrar do nome de outros deuses, nem usá-lo em nossa boca. Examine Êxodo 23 e 13. É repleto, tem muita coisa. Deus teve um cuidado, porque em volta do povo de Deus estava todo um povo pagão, um povo idólatra, que fazia de tudo e achava que tudo era normal. E hoje estamos assim. Tem gente que faz de tudo e acha que é normal e ainda está dizendo que adora a Deus. Hoje não está diferente. Mas graças a Deus que a sua igreja ela não muda. A sua igreja, é a noiva de Cristo. Cristo não morreu à toa. Existe um povo na terra que ama a Deus, que ama esse Deus maravilhoso, e esse povo é a igreja, é a noiva do Cordeiro que vai morar no céu. Que o inimigo queira ou não queira, a igreja vai subir, porque Deus salvou, resgatou, libertou
sem pedir nada de nós, porque a salvação foi pela graça. E Deus fez a obra através dessa graça maravilhosa. O capítulo do Êxodo também, 34, 13 e o 14, refere-se às 3 espécies mais comuns de idolatria praticada por Israel: altares, colunas e postos ídolos. Bom, não vou falar de reis aqui, porque tantos reis que Israel tiveram, uma boa parte se tornaram idólatras. Alguns que assumiram no começo e derrubaram o poste, derrubaram o altar e fizeram a limpeza. Isso aí já sabe. Não vamos penetrar porque o tempo fica muito grande, ok? Mas vamos continuar. Vamos continuar. E hoje nós temos o quê? Nós temos 3 classes de situações aqui que eu vou citar para os irmãos, que eles falam de uma maneira que se eles deveriam falar de outra maneira. Vamos começar pelo o ateísmo. O que o ateísmo ele dizem? O ateísmo ele diz o quê? Não precisamos de um Deus. Não precisamos de um Deus. Eles deveriam parar para pensar e dizer o seguinte: necessitamos de um Deus. O politeísmo já é o contrário. O que o politeísmo diz? Precisamos de muitos deuses, que quando na verdade eles deveriam parar para pensar e dizer: precisamos somente de um Deus vivo e poderoso sobre todos. Isso é o que eles deveriam falar. E ainda tem outra classe aqui, o formalismo. O que o formalismo pensam? O que eles dizem? Precisamos somente de uma religião formal. E o que eles deveriam falar na realidade? Precisamos de uma fé viva, que ama, teme e sirva ao Senhor de todo o coração, corpo, espírito e alma. Isso é o que eles deveriam falar. Mas nós estamos hoje na contramão. Mas há um Deus nos céus que é verdade absoluta. A Bíblia é a verdade, a palavra inerrante, a palavra que não muda, a palavra fiel, verdadeira, a palavra gloriosa. Meus queridos, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11 e o versículo 16, confira para vocês darem uma olhada aí. Existe nesse versículo 4 quedas. 4. Existem 4 quedas consecutivas no caminho da idolatria. A primeira é o quê? O engano do coração. Segunda queda, o desviar-se. Terceira queda, o servir a outros deuses. E finalmente, a quarta queda é o prostrar-se diante dele, ou então o adorá-lo. Fatal é queda. Mas feliz é o homem que guarda o seu coração no caminho do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se você também abrir em Deuteronômio capítulo 28, ali você vai ver as bênçãos de Deus para os obedientes que guardam o mandamento do Senhor e as maldições também para os desobedientes, aqueles que não guardam o seu mandamento. É hora de refletirmos, é hora de pensarmos. Mas pastor, o senhor está falando do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra. Irmãos, o Novo Testamento, ele está em harmonia com esse primeiro mandamento. É tanto que Deus usou a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor para resgatar, para salvar Israel, para redimir Israel, tirar Israel do Egito. Depois da graça, depois do amor, depois que salvou, foi que Deus chegou para ele e falou: ó, eu sou o Senhor teu Deus que te salvei.
Ele está dizendo para nós: eu sou o Senhor Jesus que morri por você na cruz do Calvário, dei minha vida por você. E depois ele diz: você é meu amigo, então faça o que eu vos mando, porque os meus amigos fazem o que eu vos mando. Jesus também dando ênfase a esse primeiro mandamento, que eu já estou falando já do Novo Testamento em harmonia com o Antigo Testamento, mas tem gente que diz: não, mas o Novo Testamento é a graça. Irmãos, eu pergunto, o que você quer que a graça faça novamente com você? Que você conheça Jesus novamente? Que você seja salvo novamente? Ou seu nome já está escrito no livro da vida? A graça, ela já fez um trabalho maravilhoso na nossa vida. A igreja de Jesus, ela vive na dispensação da graça, mas o teor da graça, que era, nós vivíamos no pecado, a graça superabundou, é maior do que o pecado, nos salvou, nos tirou, para que, tirando do meio do pecado, a gente obedeça a palavra de Deus e adore a Ele exclusivamente como o único Deus fiel e verdadeiro. Não mudou nada. Agora, nós temos hoje, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, Ele perdoa, isso sim, mas a graça hoje, apesar de estarmos debaixo da graça, a graça, ela vai trabalhar naquele ainda que não conhece a Jesus. Você já foi agraciado, você já foi justificado. A graça está em você, está em nós. Queridos, é maravilhoso servir a Deus, é glorioso servir a Deus, é coisa gloriosa. E com esse mandamento que nós concluímos, ou seja, a expressão diante de mim, ela significa ante a minha face ou acima de mim. Em ambos os casos, o resultado final é o mesmo. Jeová não dará sua glória a nenhum outro Deus, ou sua honra à imagem de escultura. Isaías 42, versículo 8. O que se postula neste primeiro mandamento é o fato de que nada menos do que a totalidade, glória a Deus, a totalidade das nossas vidas deve estar sob o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus. É isso que o mandamento está dizendo aqui. Ou seja, a finalidade deste mandamento é deixar claro que Deus quer só ter a preeminência do seu povo, da sua igreja, da minha vida, da sua vida. Ele, na totalidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas será que existe mais referência que reforça esse mandamento na nova aliança? Sim. Mateus capítulo 6 e versículo 24. Não pode servir a dois senhores. Ok? Jesus está falando o que aqui? Está dando ênfase ao primeiro mandamento. Deus único, digno de adoração. Tem mais outras referências, irmãos. Essa foi uma. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma aqui. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, o versículo 23 e o 25. Olha que coisa.
Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciai sem conhecer, é o que eu vos declaro. Vê o que ele vai começar a pregar aqui. Vê o que ele vai começar a pregar aqui. O 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu, o Senhor, visto que ele é o Senhor, único Senhor do céu e da terra. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Do céu e da terra. E não habita em templos feitos por mãos. Vamos para o 25. Nem é adorado por mãos de homens. Irmãos, que coisa, que pregação é essa? Os deuses daquela época precisavam de uma mãozinha, precisava de mão de homem para ajudar. Ajudar o quê? Para ele andar de um canto para outro, porque ele tinha perna, mas não anda, tem ouvido, mas não escuta nada, tem olho, mas não vê nada. E os homens tinham que ajudar o seu Deus. Por isso que existe uma pequena diferença, irmãos, desse povo, desse Deus, do povo de Deus e do Deus desse povo. Qual a diferença, pastor? É que esse Deus necessita de ajuda humana para se comover, se locomover de onde está. Ser guardado numa casa para a chuva não molhar, para o sol não aquecer, para o fogo não queimar. Precisa de ajuda humana, mas o nosso Deus não, ele não necessita de ajuda humana, pelo contrário, o nosso Deus, ele nos ajuda e dá tudo que nós precisamos. Basta somente adorá-lo a ele na beleza da sua santidade, como ele exige. Como ele exige. Esse Deusinho é ajudado pelo homem. Esse Deus grande e maravilhoso ajuda o homem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vale a pena servir esse Deus. E a pregação de Paulo está de harmonia com o primeiro mandamento. O único Senhor do céu e da terra. Vamos andar mais um pouquinho? Romanos capítulo 1. Vamos passando. Romanos capítulo 1. Tentar terminar aqui rapidinho. 1, versículo de número 18. Vejam só. Olha o 18 como é que diz. 18. É 18, 21 e 25. Vamos ver. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Há controvérsia aqui, né? Porque aquilo que... 19 não, é o 21 agora, desculpa. Agora o 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não... Olha que coisa, olha só que coisa. O 18 fala da ira de Deus, que vai vir sobre o desobediente, que a verdade ele usa como injustiça, pega a verdade e distorce. Então temos que ter muito cuidado, irmão, na hora de pregar. Não vamos falar o que a Bíblia não fala, pelo amor de Deus. Vamos falar o que a Bíblia fala. Não vamos colocar nada da parte externa para dentro da Bíblia, mas vamos tirar, sugar, tirar da Bíblia para nós. Olha o 24, o 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, está vendo aqui que é pessoas que conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus. Meu Deus. Nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos, sem sentido, sem lógica, em suas imaginações e em seu coração insensato se obscureceu.
Olha que coisa, pessoas que conheciam Deus o abandonaram, porque não o obedeceram à ordem de Deus. Somente a Ele devemos adorá-lo. Vamos andar mais um pouquinho? 1 Coríntios capítulo 8, 5 e 6. 8, cadê o 8? Está aqui o 8, 5 e 6. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vamos só ler a referência para a gente terminar. Porque ainda que haja os que são chamados de deuses, que no céu, que na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Está dizendo aqui que o povo faz idolatria de tudo quanto é gosto. Muitos deuses e muitos senhores. Mas o versículo 6, olha o que está dizendo o versículo 6, meus queridos, para a glória de Deus. Todavia, para nós há um só Deus. Olha que harmonia. Há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e nós dele. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Temos uma outra referência aqui. Que coisa gloriosa. Depois, irmãos, glória a Jesus. Que pregação maravilhosa, que palavra gloriosa. Paulo nos dando um ensinamento glorioso a respeito do primeiro mandamento. E o apóstolo João, vamos finalizar. E o apóstolo João, no final da sua carta, 1 João, capítulo de número 5, vamos finalizar aqui do jeito que João finalizou. Tranquilo? E o versículo 21. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Igreja, povo de Deus. Ele não falou isso, mas eu estou falando. Ele falou: filhinhos, com doçura, com amor, inspirado pelo Espírito de Deus. Filhinhos. E eu, debaixo da graça do meu Deus, eu falo: irmãos, igreja do Senhor, guardai-vos dos ídolos. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor, e que Deus continue abençoando esse povo maravilhoso, no nome de Jesus.